Isso é um podcast, é vida real. Exato. Uma coisa muito importante que eu queria falar. Deu ruim, deu tudo errado na nossa última gravação. Mas sabe uma coisa que foi maravilhoso que aconteceu nessa última gravação? Mostrou o que é, de fato, o dia a dia de uma pessoa normal. Inclusive, no tema que nós trabalhamos, que é a parte de empreendedorismo. Nós, quando vamos planejar um negócio, somos muito românticos, É verdade. filosóficos, pensamos em tudo acontecendo de forma maravilhosa. Mas o dia a dia a gente sabe que tem aquele cliente que não paga, tem aquele produto que você pensou que seria um valor que duplica o valor, tem aquele estabelecimento que você contava com ele que não vai estar aberto porque alguém já alugou na sua frente, tem tudo isso e isso nos faz também ter a nossa capacidade de reinvenção, de prosseguir, de ressignificar e de avançar e continuar. Isso é muito importante. E dentro de tudo que aconteceu, dentro dessa situação toda, eu estava pensando uma coisa. O que nós temos sede? O que nós temos sede? Profissionalmente, Yaya, o que te move? A sua sede? Como que é a sua área de trabalho? Ou o que você gosta de fazer? E por que isso é tão importante para as pessoas que você atende? Eduardo, acho que quando tu me pergunta qual é a minha sede, isso me remete a uma necessidade vital, não é? E acho que a sede que cada profissional tem é muito o escopo do seu trabalho. É o escopo do seu trabalho é a sede. É a necessidade vital. É porque você deseja realizar aquilo. O meu trabalho é com pessoas. Eu Sim. trabalho com gente, diretamente com os corpos delas, com os emocionais, com vulnerabilidades. E o escopo, a sede desse trabalho é ter pessoas mais saudáveis no mundo, é ter pessoas mais felizes no mundo, que Mas possam realmente colocarem no mundo e para fora as potencialidades delas como seres, sujeitos, pessoas. isso praticamente remete a pessoa ser e estar, não somente estar. E ser também, E não só ser também. estar como um estado. Eu estou Sim, aqui, posso não estar depois, sim, mas o ser, não, você é assim. sim. Então, abre esse diálogo, É uma realmente. tipo uma sessão terapêutica que você faz? Como que é feito esse Eu processo? sou terapeuta somática, professora de yoga e professora de filosofia. Olha. Eu acho que É quase uma Severina, né? Uma Severina. palpa toda hora. Mas são coisas que compõem o meu trabalho. As formações, o conhecimento compõem o meu trabalho. E o meu trabalho é dentro do corpo, com a massoterapia, através do processo de toque consciente, através de soltura, soltura muscular, soltura emocional, relaxamento do sistema nervoso, calma, conduzir estados de calma, conduzir processos de presença, não é? Eu acho que o mundo hoje pede isso, nosso presença, pede conexão com o nosso corpo, pede estados de calma, porque é tudo que não estamos a viver nesse momento, num mundo completamente acelerado, num Sim, mundo de desconexão dos nossos próprios corpos, de não reconhecimento, de não visibilidade de quem somos e como somos, não é? Eu sim, trabalho com mulheres, foi o público que eu escolhi para auxiliar, para caminhar junto, para fazer trocas, são as sim, mulheres, sim, porque acredito que nós passamos por situações políticas, sociais, corporais, cíclicas, que pedem um olhar mais profundo do nosso corpo. Então, tem um olhar feminino muito forte no meu trabalho. sim, sim. Por exemplo, eu preciso melhorar minha comunicação, sei lá, gestual ou até a minha forma de fala.
Eu sei que a fala é mais para o fonoaudiólogo, mas, por exemplo, os tons, a entonação, essas coisas assim, e para eu conseguir transmitir a mensagem, porque eu, afinal de contas, eu preciso transmitir uma mensagem para as pessoas Sim. e que elas entendam exatamente o que eu quero falar. Nesse sentido, você conseguiria me ajudar? Sim. Por quê? Porque é interessante quando tu coloca, a fala seria com o fonoaudiólogo, não é? Alguém que fosse relacionado com a estrutura mecânica da voz, Sim. não é? De como é que a voz sai no corpo. Sim. Eu sou uma terapeuta somática. O somático dialoga com todas as partes do teu corpo. Todas. E por que a nossa voz sai às vezes mais baixa em determinadas situações? Por que em alguns momentos a nossa voz ocupa todos os espaços? O jeito que o nosso corpo se mexe, o jeito que você sente, tudo isso está relacionado com a maneira como nós vivemos e fomos criados. A insegurança da nossa voz resvala, ou não sei se resvala, talvez não seja essa palavra, mas ela nos guia a um processo, por exemplo, de às vezes timidez, silenciamento. Sim. Eu digo isso muito com as minhas pacientes. Muitas vezes, quando a gente está passando por situações difíceis e nós não conseguimos colocar para fora e falar, muitas sentem, e assim, não só mulheres, homens e mulheres, né? Sentem no próprio corpo o apertamento da garganta, da glote, que não te deixa sair as palavras. Sim. Isso é um estado de alerta do corpo. Ele não se sente seguro, ele não se sente confiante, ele não se sente calmo para externar a voz, o pensamento, o desejo no mundo. E isso tudo é ligado ao nosso sistema nervoso. Isso tudo é ligado a como o nosso corpo se sente confortável, desconfortável, em alerta, em tranquilidade. Isso é corpo. Sim. E hoje, imagine, você pode buscar o fonoaudiólogo. Ele vai te ajudar a colocar a tua voz, ele vai te ensinar a usar o diafragma, ele vai te ensinar a conter a respiração. Eu cantei durante algum tempo, eu fazia parte de um coro cênico. E no teatro a gente estuda muito a voz. Mas o que a gente também precisa perceber é o que é anterior. Porque eu posso te ensinar 1000 técnicas, posso te ensinar 1000 caminhos, mas se nenhum desses caminhos é seguro para o teu corpo, para o teu emocional, eles não vão se sustentar a longo prazo. Porque tu vai sentir sempre que tá a se colocar sobre holofotes que você nesse momento pode não se sentir pronto, e não necessariamente estar pronto, se sentir pronto é um diálogo real. Um pouco, né? Às vezes é um diálogo interno. Sim, é muito mais interno do que real. Tem a ver com alguns bloqueios que nós temos, sei lá, no nosso convívio, nossa infância que nós tivemos, e que em algum momento nós precisamos tratar disso. E é feito tipo sessões, é isso? Para ir etapa por etapa, porque somos humanos, né? Não adianta você chegar assim e falar para mim, Eduardo, você precisa falar assim. Tem toda razão. Eu vou falar assim, eu sei que eu preciso, mas como que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Qual é o percurso? Qual é o percurso que eu tenho que fazer? Quando a gente pensa em sessões, eu trabalho num processo de sessões, não é? Sim, essas sessões, ela tem um tempo ali que acontece, e são sessões muito próximas, e que trabalham o toque. O processo corporal através do corpo. Sim. Porque quando nós evoluímos muito e hoje em dia a gente defende muito o processo terapêutico da fala, isso é muito bom. Mas entender que o nosso corpo não precisa de um único estímulo, precisa de mais estímulos. Nós precisamos de mais estímulos. Não vai ser só, por exemplo, dentro do psicólogo que nós vamos conseguir acessar coisas, por exemplo, bloqueios físicos no corpo. Por exemplo, o apertamento da glote quando quer falar alguma coisa é físico. É a musculatura que está comprimindo. Coração acelerar, essas coisas assim. Coração acelerar. O suor, a pele, não é? A gente passa mal. A pele é um órgão, gente. A pele é o maior órgão do corpo. Sim. Ela começa a suar, ou ela começa a arrepiar, ou você começa a tremer quando tá nervoso. Olha esses espasmos. Tudo isso são sinais de alerta do corpo. Parece que você está falando para mim. Eu já tive um tempo que eu tive essas sensações, não? Tinha pavor de apresentar trabalho. Eu fazia trabalho escolar todinho para alguém apresentar porque eu Isso é muito comum, porque
Nós nascemos na cultura. Nós nascemos na cultura. Nós estamos a viver um momento que já nos acompanha da sempre. Agora, mais ainda, de superprodutividade, de exposição, de performance, de beleza. É tudo a mais. E é natural que o nosso corpo comece a bloquear certas ações, comece a demonstrar de outras maneiras. Nós estamos mais expostos, é isso que você Nós quer estamos dizer? muito mais expostos. Mais expostos. A nossa intimidade é muito mais exposta. E é natural que isso reflita também no nosso corpo físico. Reflita como, por exemplo, nós nos vemos. Reflita em dores. Reflita em não locomoção. Olha que interessante. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que pararam de caminhar confortavelmente, porque o corpo travou de uma maneira tão forte que deixou, por exemplo, sem caminhar durante alguns meses. E isso é processos do corpo, ele vai bloqueando. Sim. E aquilo que emocional vai sendo gerido aqui dentro, vou tentar explicar isso de maneira simples, não? Porque senão isso dava só um podcast, só essa conversa dava só um podcast. Mas vai condicionando e prendendo o corpo em couraças, não é? Sim. E isso dialoga muito com o nosso sistema nervoso. Sim. Tu me perguntaste, como é que teu trabalho funciona? Ele funciona com sessões em processo de toque consciente, usando a massoterapia, a massagem. A massagem é uma prática ancestral. Sim. Antes daquilo que foi entendido por nós como um momento só de luxo, e que eu relaxo, e que eu isso, e que é bom, isso também faz bem ao corpo. Sim. Mas entender esse processo de cuidado e de cura que vem já de processos ancestrais em outras culturas é visto como realmente cuidado e saúde. E hoje a gente tem esse processo de valorização muito forte, porque tu tem um estado de calma depois de uma sessão muito forte. Quando tu tem já uma massagem que na massoterapia, não é? Massoterapia, massagem, e que tu inclui um processo somático, ou seja, tu não tá só fazendo uma soltura como numa... aqui é muito, no mundo é muito conhecida a massagem esportiva, massagem relaxante, não é? Ou uma tu relaxa, ou uma tu solta a musculatura. Não necessariamente ela vai envolver ali um processo somático de relaxamento de um sistema nervoso, não é? Não necessariamente. Ela pode adentrar, mas não está focado. No meu caso, esses dois movimentos acontecem junto. A soltura muscular e o relaxamento do teu sistema nervoso. Sim. A flexibilização do corpo acontece junto com o teu respirar. Uma coisa que eu gosto muito nas minhas sessões. Quando eu comecei a desenvolver os meus percursos autorais, que foi de observações, eu trabalho há 5 anos dentro desse percurso. E ele foi se lapidando, ele foi se aprimorando. Ele não começou assim, mas ele foi se transformando com o tempo. Quanto mais eu observava, a minha prática do yoga trouxe isso, né? Sim. A massoterapia e a prática do yoga se juntaram e construíram o meu processo somático, que é realmente este, né? Não é que eu inventei, tirei coisas da minha cabeça. Não, eu juntei práticas ancestrais, eu observei o trabalho físico do corpo, eu estive presente e atenta dentro de uma sessão. Por exemplo, quando a gente está com dor e nós vamos soltar um ponto, por exemplo, né? Um ponto gatilho, um ponto de dor, numa escápula, trabalhar a lombar, trabalhar o ombro. Imagina, se eu toco ali, aquilo te dói, o teu corpo tem uma tendência natural a se proteger. Ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, ele libera mais hormônio de estresse no teu corpo. Ou seja, em vez de reduzir o teu nível de dor, o estresse é um hormônio, ó. Em vez de reduzir esse hormônio, eu vou injetar mais. A tua cabeça, naquele momento, eu vou estar reforçando uma lógica. Se tu não entender, tu me para, hein, Eduardo? Eu tô... Vai estar reforçando uma lógica que eu preciso sofrer, eu preciso passar pela dor, eu preciso suportar para depois, ao final, eu esteja saudável. Percebi. Isso não é um percurso sadio para o corpo. Não é saudável para o nosso emocional reforçar isto. Essa lógica, ela se reproduz em muitos lugares. Está tudo conectado com a nossa vida.
O corpo não está separado da vivência. Quando você me fala isso, eu fico lembrando de coisas do dia a dia. E normalmente nós procuramos ajuda só quando não dá mais para suportar. Quando, sei lá, problema. Nós homens principalmente, questão médica, é verdade. fugimos do médico. É verdade, tem estudo Questão sobre médica. isso. Os homens se tratam menos. Se tratam menos. Tem índices mais elevados, inclusive, de câncer. Ou até questão de. Tem essa questão do câncer, as mulheres vivem mais do que os homens por conta disso. Exato. Porque as mulheres normalmente se cuidam mais. Elas fazem os preventivos que os homens não fazem. Os homens só vão quando não tem outra alternativa. Isso é uma. Eu entendo, quando eu estou do lado de cá, digamos assim, tentando perceber. Que é importante a gente se cuidar em todo o tempo, não deixar as coisas chegarem a determinado. Isso eu penso que pode ser para a vida toda, no cenário geral. Imagina que eu estou falando da área de empreendedorismo, a área financeira. Se eu deixo a coisa aí por um caminho, não tomar as rédeas, digamos assim, ou pelo menos procuro ajuda de quem possa me auxiliar, alguém capacitado, eu acabo tendo problemas. Isso é na área médica, na área terapêutica. E Eduardo, sabe uma coisa que tu trazer essa questão me trouxe? Quando a gente pensa, a gente está falando de corpos femininos e masculinos, sim, ok? Sim. Por exemplo, quando a gente pensa em saúde mental, as mulheres, isso ressoa com o que você acabou de falar, tá? Sim. As mulheres têm maiores índices de... são mais detectadas, têm índices maiores de ansiedade e de depressão. Isso está catalogado, tá? Sim. Isso não são dados da minha cabeça, são dados reais. Já os homens, dentro desse quadro da saúde mental, têm maiores níveis de suicídio. Olha só, as mulheres são mais detectadas com a doença, mas os homens são detectados na fase final. Será que nós ignoramos? E isso é reflexo da cultura. O cuidado que nós temos com o nosso corpo, a aproximação, a relação com o nosso corpo, de saúde, nós existimos agora porque estamos vivos porque estamos saudáveis. A partir do momento que não estamos vivos, não tem mais corpo. Se não estamos saudáveis, estamos adoecendo o corpo. Tem uma lógica ali. As mulheres se aproximam mais do cuidado porque temos um corpo mais vulnerável. Isso é pouco falado. Sinceramente, deveria ser mais falado. Porque o nosso corpo não é falado, Eduardo. E aí, corpo de homens e mulheres, tá bem? Trazendo isso numa discussão maior. O cuidado do nosso corpo físico, ou ele foi exposto como estética, é troféu, é desejado, é olhado. Na vertente sensual da coisa, você está falando? Não só. Sensual, sexual, não. Não só. Essa também sensual, sexual, mas não só. Falo da estética mesmo, do desejo do olhar do outro. Okay, estética do desejo do olhar do outro. Sim. Então, não é só sexual, porque o sexual pode ser só teu. Sim. Pode ser algo só teu. É muito diferente. Quando a gente pensa o corpo e quando a gente pensa a nossa psique, a nossa mente, não é separado, é tudo junto. Quando eu penso em sexualidade, desejo pode ser só teu, não precisa ser em direção ao outro. Ok, fechou. Sim. Mas quando eu penso em estética, quando eu penso em beleza, porque é onde o corpo é mais olhado, os ginásios estão cheios. E às vezes cheios de pessoas cansadas, estressadas, nervosas, agressivas. Porque a agressividade também vem dessa intoxicação do corpo. Sim. A agressividade, não a violência, são conceitos diferentes. Por isso que às vezes eu digo, vale um podcast só para isso. São conceitos diferentes. Mas porque a agressividade reverbera o nosso nível de estresse, a quantidade de hormônio. Dentro dos homens, a testosterona traz um maior nível de agressividade e tudo são diálogos com o corpo. Ou seja, o corpo precisa voltar também para um lugar que é dele de direito. E não só do visual, do aparecer, do tenho que ser bonito, tenho que ser assim, tenho que ser desta maneira, mas um lugar de protagonismo, de saúde, de bem-estar, de uma melhor relação com o nosso corpo, que não necessariamente está ligado com o peso ou com a estética padronizada, não é? Para mim ser bonito, tenho que ser assim, assim, assim. Não. A beleza, ela tá nessa diversidade. Está na multiplicidade. Os nossos corpos são diversos, são múltiplos, são atravessados pelas nossas histórias, pelas nossas vivências. E tudo isso reverbera no modo como o nosso corpo está no mundo. Está.
Está. Isto é trânsito, está nesse momento. Não necessariamente ele é assim. Isso também é importante. Quando a gente pensa esse diálogo da continuidade, não é? Sim. Imagine, se a gente pensar, tudo aquilo que eu vivi reverbera no meu corpo. Será que eu vou ficar preso dentro desse estado de alerta para sempre? Para sempre? Não. Não. Porque nós estamos em constante movimento. É da natureza do nosso corpo esse movimento. Nesse constante movimento, dentro da terapia, a gente consegue ter um pensamento ou ter uma atitude mais inteligente, no sentido de perceber que eu posso tomar as rédeas dessa situação? Sim, eu posso e devo tomar? Porque a primeira rédea que você toma é o do diálogo do seu corpo. Perceber. Imagina, cara, quando tu tá com o corpo pesado, com dor, com a cabeça tensa, com os maxilares que se apertam, quando o teu primeiro pensamento da noite, quando o teu último pensamento da noite é o primeiro da manhã, tu não tem descanso. Tu tá exausto, tu não consegue ter clareza. Mas você tá falando com quase todo mundo. Parece que todo mundo tá assim, porque vivemos num contexto que somos exigidos ao máximo. Ou seja, e o máximo que fazemos praticamente é considerado o mínimo. Então, em termos acadêmicos, nós tivemos épocas que o ensino médio, o 12º ano aqui em Portugal, estava bom. Hoje o superior não está bom. O mestrado já está ficando, já está ficando defasado. Ou seja, daqui a pouco é o doutoramento e a pessoa também vai exigir. Clareza, Eduardo, vem exatamente nisso, de perceber que o mundo está a pedir muitas coisas, mas ele pede numa lógica que não respeita a ciclicidade dos nossos corpos, que não respeita muitas vezes as nossas vivências, a nossa vulnerabilidade como seres humanos, homens e mulheres. Por exemplo, meu público é feminino, eu falo mais para as mulheres. Nós trazemos a vulnerabilidade muito forte nos nossos corpos, porque a gente tem uma ciclicidade muito forte. Não é linear. Vocês, a nível de corpo, têm uma linearidade. Sim. Mas essa linearidade genética, não é? De constituição física, não te separa do mundo. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Né? Só que os pesos, os reflexos dos pesos serão diferentes. Não é que um peso é maior do que o outro, mas o corpo vai se sentir diferente. E isso volta naquele discurso, por exemplo, da saúde mental. Não estou nem a falar só da saúde física, da saúde mental. Por exemplo, burnout é saúde mental que reverbera no corpo físico. O que é o burnout? O mal do século, né? O mal do século, principalmente quando a gente está a falar de saúde mental, que é justamente um reflexo de uma sociedade de hiperprodutividade. Mesmo uma doença... Tu começa a adoecer mentalmente com o peso, seja da vivência do trabalho, não é? Das relações, do teu próprio esforço, de uma competição excessiva, e tu começa a ter sinais físicos no corpo. Tu começa a ter taquicardia, esse é um dos exemplos. Tu começa a suar frio, tu começa a ter quedas de pressão em ambientes do trabalho. E assim, não é que tu pontuar é quando eu chego em casa. Não. Eu posso estar aqui agora e do nada me dar uma crise ansiosa dentro. Isso aconteceu comigo já. Eu estava dentro de um trabalho... Você sendo profissional da área, aconteceu com você? Claro, isso pode acontecer. Não dentro do meu... Eu pensei que você estava protegida de acontecer com você. Não. Olha, claro que não. O que acontece é ter mais consciência dos processos. Percebi. Quando aconteceu, eu estava em outra área. Percebi. E o corpo não suportou a pressão. E assim, não é só a pressão do trabalho, porque tu não está só vivendo trabalho. Tu também tem a tua gestão de casa, a gestão dos filhos, das relações, das amizades familiares. Tua vida não é só o trabalho, tem as outras coisas também. E elas se somam, olha a somatização, olha o processo somático. Elas se somam e reverberam no teu corpo. E é isso que o burnout chegou para escancarar a toda a gente. Uma vida de performance excessiva nos separa da saúde do corpo. Eu vou te falar, eu sou muito ligado ao futebol, né? Então eu vou falar alguma coisa dentro da minha realidade e que eu acredito que muita gente vai conseguir entender também. A gente vê as grandes competições, mesmo as competições olímpicas, que tem várias modalidades, em algumas ocasiões existem na seleção brasileira, por exemplo,
Nós tivemos a última vez que nós ganhamos foi em 2002. Sim. E assim, uma coisa que ficou muito marcada é que a seleção tinha um disco lá que tocava várias músicas e cantava. E E cantava fazia no avião. aquela coisa toda. E os jogadores falam hoje que esse foi um dos principais motivos para eles terem ganho. Você acha que faz sentido no ponto dessa carga, porque é um peso muito grande, é um peso de uma nação sobre um atleta olímpico, paralímpico, Sim, sim. sobre uma Copa do Mundo, sobre uma o competição de peso natação, da nação e o peso próprio. O peso próprio. O peso próprio da vida daquele atleta, do percurso que ele traz. Ok, a gente pensa o jogador de futebol. Então, quando você fala assim, desculpa te interromper, mas quando você fala assim, a autocobrança, é isso? A autocobrança? Cara, todos nós fomos pequeninos. Todos nós fomos pequeninos. Todos nós crescemos numa família. Nós fomos atravessados por esses valores, por essas faltas, por essas nuances. E elas reverberam o modo como nós trabalhamos, o caminho que nós escolhemos. Tudo isso está no nosso corpo. Quando eu vejo um atleta, quando eu vejo uma terapeuta, quando eu vejo uma professora de yoga, ela não é aquilo ali 24 horas por dia. Ela traz a sua própria história, ela traz a sua própria vivência. E eu posso falar isso no meu próprio trabalho. O meu percurso é dentro de um processo somático, porque eu também vivi, porque eu também passei por somatizações, porque eu também vivi isso no meu próprio corpo. E fui aprendendo a gerir, a construir. Não é que meu corpo agora é a salvo, porque eu sei o que fazer. A diferença é que agora eu tenho as chaves. Essa é a pergunta que eu ia falar. Que você tem ferramentas, digamos assim. Eu tenho as minhas chaves. Porque, por exemplo, o mundo real é o que é, né? Nós estamos no mundo estamos a viver. Que é o que é. Temos tudo isso, todo o excesso de cobrança em todas as áreas, a cobrança de nós mesmos, inclusive. E no dia a dia, essas ferramentas, digamos assim, que vai fazer com que a gente tome essas rédeas e consiga... Quais são essas ferramentas? É ali que bate. Qual é a ferramenta? E é ali que entra o meu trabalho. E cada pessoa... cada pessoa, ela vai ter uma forma de lidar com isso? É isso que você vai me falar ou não? Ou existe um método, uma ferramenta que Cada pessoa vai ter uma forma de lidar, é verdade. Mas não necessariamente é a forma que vai cuidar o teu corpo. Vai cuidar. Okay. Não é exatamente a forma como o teu corpo vai precisar. E ali nós estamos a falar de biologia, de física. Dentro disso, uma pergunta muito importante. Claro. Nós estamos num país multicultural. Sim. O Brasil já é um país multicultural. Quando viemos para Portugal, é mais multicultural ainda que nós temos aqui. Pessoas de praticamente todas as nações. Sim. Você que atende clientes, você primeiro atende clientes que não é brasileiro ou português e consegue perceber essa diferença e dá para... E tem que, digamos assim, existe uma particularidade em cada nação, digamos assim, por causa da cultura, da forma de ser e de estar? Claro, existe? E entre as mulheres ainda mais forte. Imagine, eu sou muito feliz que consegui estruturar o meu trabalho aqui e tenho uma diversidade de pacientes muito grande. Sim. E observar essa diferença é muito forte entre as mulheres. O meu trabalho é com toque. Ou seja, a massagem. Por que o toque? Porque o toque, eu acesso o teu corpo a partir desse órgão que é a pele. Cheio de neurotransmissores que te relaxam, que te despertam, que liberam dor, que isso também através é neurociência também. Isso é neurociência, sim. Porque o nosso corpo tem várias terminações nervosas. Sim. Os neurônios são sinapses do corpo, estão ali a fazer sinapses o tempo todo no cérebro. É isso, são impulsos eletromagnéticos. Você acessa e eu acesso o teu corpo, o teu campo magnético através do toque. O toque é o nosso primeiro regulador emocional. A mãe coloca o filho no braço e balança. Isso é regulação, a criança para de chorar. É ali que ela encontra segurança. É ali que o sistema dela acalma. É ali que ela sabe qual é o lugar seguro. É ali que o corpo reconhece a segurança. Dito isto, segura. Volta ao público, volta às mulheres. Por exemplo, uma mulher do leste europeu. Vou citar especificamente o leste europeu, porque eu já observei muito. E tenho algumas pacientes do leste europeu, algumas portuguesas, brasileiras, italianas. Mas as mulheres do leste europeu, elas têm uma relação com o corpo diferente.
Porque são atravessadas pela cultura, porque como foram criadas, como se relacionaram. Ou seja, mesmo eu sendo uma outra mulher terapeuta, o processo da massoterapia é muito íntimo. Foi banalizado, muitas vezes vulgarizado, mas é um processo de intimidade, de respeito. É respeito. Tu tem uma pessoa que se despe parcialmente e está diante de uma outra pessoa que é estranha. Nós esquecemos isso, porque banalizamos as coisas. Mas quando a gente volta e quando eu recebo essas mulheres, aquilo, já são 5 anos, tendo também esse público. Sim. No começo me soou estranho e depois eu voltei e fiz, mas é corretíssimo. Ele, não é? Outras, está semi-despido diante de uma pessoa estranha. Teu corpo está vulnerável. Na filosofia, comentei isso mais cedo, que era filósofa. Agora, escada eu falar uma asneira agora, mas eu vou usar. Penso que é Michel Foucault, no livro... Ai, meu Deus, estrutura de poder, não sei, não vou falar, enfim, mas já foi Michel Foucault fala sobre isso, e eu lembro uma vez conversando com um amigo, nós fechamos a porta da casa de banho por um reflexo ancestral nosso, de proteção. Observa como nós não usamos a casa de banho com a porta aberta. A maioria das pessoas não usa a casa de banho com a porta aberta. E isso é um reflexo ancestral de proteção. Mesmo estando ali num ambiente onde está Mesmo só você tá a família, tá ali, estão sozinhos, mesmo estando sozinho, é verdade. É verdade, até sozinho. Gente, a gente é muito bicho, eu digo isso, vocês não acreditam, nós somos muito bicho. Nós fechamos porque é um reflexo ancestral de proteção. Não interessa se a gente está em casa sozinho, a gente fecha a porta. Eu lembro a primeira vez que eu trouxe esse exemplo, eu acho que eu tinha 18 anos. Eu lembro exatamente quando eu fiz essa conversa, e eu penso que era mesmo depois de uma aula de Foucault, e nós falávamos sobre isso. Eu penso que era na Microfísica do Poder. Agora eu tenho dúvida, já faz muito tempo que eu não li. Sim. Mas penso que era exatamente ali. E nós fazemos isso num reflexo ancestral. Olha. De proteção do nosso corpo. Sim. Ou seja, ainda existe... Tem uma parte, nós não descobrimos o nosso cérebro completamente. Ainda existe uma parte do nosso cérebro que é primitiva. Então, isso é um reflexo, é o diálogo do corpo. Porque quando tu faz isso, tu está protegendo esse corpo físico. Sim, Esse corpo físico que tu quer proteger. Por isso, momentos em que a gente trabalha o toque consciente, a respiração, a liberação, e tu se sente seguro naquele momento, tu consegue soltar. Sabe uma coisa muito comum que acontece nas minhas sessões? Choro. Sério? Tremores. É porque é uma descarga emocional, é isso? Você está Elétrica. libertando aquilo ali? É uma Elétrica, você descarga, está libertando aquilo exato. ali, é isso? Tá soltando. E a pessoa deve se sentir leve depois. Ou não. Ou não? Não, por quê? Porque a gente está fazendo um processo, nós não somos uma caixa fechada, nós somos uma caixa aberta. É uma... A minha experiência... Não é uma mágica que acontece, não. Eu tô falando do corpo. Eu tô percebendo. Tô falando de uma história inteira. Eu tô perguntando isso é porque Tô realmente falando da tua criança. tentando perceber mesmo, porque é um assunto importante, mas é verdade. Isso são dúvidas frequentes. Sim. Inclusive, eu tento deixar isso muito claro, eu não trabalho com mágica. Sim. Porque às vezes a gente pensa que tá a falar de espiritualidade, tá a falar de, vou fazer uma coisa, uma energia que se move. É mesmo uma energia, porque o nosso corpo é movido por impulsos elétricos. Sim. Mas não é algo sobrenatural, é algo real do corpo, e o corpo precisa de tempo. É certo eu falar, uma pessoa que está passando por um processo de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, é importante fazer também, é isso? É importante estar junto. Estar junto, todos eles aliados. E tem muitos psicólogos e psicanalistas que defendem já o processo. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, por isso cito, porque não é a minha área de atuação, apesar de conversar diretamente com essa área. Mas já defendem, a gente tem exponenciais muito fortes, que já defendem que o processo não deve ser excludente, deve ser incluso. Os processos terapêuticos do nosso cuidado humano devem ser incluso. É a prática oral, mas é também a prática física, porque o corpo dialoga fisicamente, não é só através da oralidade. Eu fico pensando, eu sempre penso no mundo real. As pessoas não têm tempo para nada. Pois é, já temos um problema aí, né? Não tem tempo para nada.
Olha o scroll. Será que nós vamos Olha chegar ali. em algum momento? Será que esse tempo pra nada tá dentro? Eu sou entre. Olha que eu jogo ali. Eu faço a provocação, que eu sou provocadora. Não tem tempo pra nada ou não tá priorizando aquilo que é importante? Olha o scroll. Será que é essa a pergunta? Quantas vezes tu já perdeu 20 minutos rolando o feed? O feed, rolando o feed, tu já perdeu 20 minutos? Muito mais, 1 hora e você nem percebe. Cara, 1 hora 1 hora rola e você nem fácil. percebe. 1 hora de scroll vai fácil. Se tu fizer, imagine... Não vou nem dizer 20, porque se eu falar 20 é incrível. Tu fez uma prática completa de pranayamas. Topíssimo. Já não estamos do ponto A, estamos do B para o C. Sim. Veja a evolução, como diz, veja a evolução. Se tu fizer, por exemplo, 5 minutos de uma prática consciente respiratória, tu vai acalmar o teu sistema nervoso. Tu vais voltar ao centro, tu vai ter clareza de pensamento. Será que a gente se perdeu tanto assim de não separar 5 minutos pra gente? Não sou eu que estou dizendo, não, hein? Atenção! Será que eu tô... Olha, não sou eu que vou dizer, não. É o mundo que tá a dizer. Caramba! Eu posso falar da minha própria vivência, claro. Eu também já perdi 20 minutos no feed. Já perdi 1 hora preso. Claro que sim, claro que sim. Porque são muitas as atrações. O mundo te dá muitas coisas. O mundo te dá o açúcar. O mundo te dá o açúcar. E tu bota pra dentro e aquilo ali te inflama, te adoece. A gente achar que o mal não é só as redes sociais, porque tem sempre uma escolha. Sim. Mas se a gente pensar que essa escolha anteriormente já está a ser manipulada, está a ser manipulada pelas grandes empresas, está a ser manipulada, tudo à nossa volta está a ser manipulado. Se tu não parar para se olhar e criar um espaço entre você e o mundo, você e o outro, para depois ressignificar tese, antítese e síntese. Basta 3 pontos. Tese, antítese e síntese. Como tu tá? Como eu estou me sentindo? Como é que essas duas coisas se encontram? Sim. Esse é o resultado. É as escolhas que nós vamos fazer. Aí eu penso grandes coisas. Não, eu preciso de pequenas coisas nesse momento. Quando é que nós devemos fazer, por exemplo, fazer uma terapia ou fazer um tratamento psicológico? Quando é? Em que momento que nós devemos fazer? Na minha opinião, toda a vida. Como as práticas ancestrais. As práticas ancestrais não são feitas só para cuidar do problema. Elas estão na prevenção do problema. Você falou uma coisa interessante. Nós vivemos no século XXI e a gente tem a percepção, que eu acho que é uma grande mentira, mas consegui perceber isso há um tempo, e que nós somos evoluídos, em que aquilo que ficou para trás não tinha a mesma evolução. É claro que nós estamos falando de tecnologia, claro que nós temos alguma evolução muito mais interessante do que do anterior. Talvez a medicina, a ciência tenha alguma evolução. Mas tem coisa que eu penso relacionado a nós, pessoas, gente, que os ancestrais, e está sendo até discutido hoje, eu ouço algumas matérias falando sobre isso, os ancestrais conheciam muito, até do universo. O povo egípcio... Eles conheciam as pirâmides ali, aos maias. O povo egípcio, os maias. Os astecas. Hoje nós voltamos, inclusive, a olhar para a ancestralidade de uma maneira diferente, porque eu acho que o mundo está a chegar... Não para ser fatalista. Então eles não eram os selvagens que a gente sempre fala. Meu Deus, imagina, não, né? Eles eram selvagens, nós somos o povo evoluído. Estruturas extremamente organizadas, não é? Eu acho que a evolução é um processo natural. E que bom que evoluímos em tantas coisas. Até pouco tempo as mulheres nem votavam. Então, nós evoluímos em muitas coisas que são da cultura, que é da sociedade e que é também do nosso próprio corpo. Nosso corpo também evoluiu, atenção. Sim. Antes nós tínhamos cérebros grandes, temos menores. Antes nós tínhamos estruturas ósseas maiores, agora temos menores. Mas essa evolução não necessariamente é positiva a 100%. Porque, por exemplo, nós somos os únicos... falando de respiração, nós somos os únicos animais... Somos animais, atenção, mais humanos somos animais ainda. Nós somos os únicos que nos engasgamos. Nenhum outro ser animal se engasga e nós nos engasgamos. E esse processo de engasgar é por causa justamente da nossa evolução. Antes nós respirávamos maior,
melhor, nós tínhamos bocas maiores, nós tínhamos dentes maiores, mais afiados, nós respirávamos melhor. O nosso corpo precisava daquilo anteriormente. Agora não, o processo mudou. Consequentemente, a gente tem aqui uma relação da glote, de todo esse nosso sistema respiratório diferente, por isso nós nos engasgamos. Nós nos engasgamos com frequência, da fase da infância até a fase adulta. Isso é parte do nosso processo. Isso é uma curiosidade de evolução. Porque isso está ligado com a respiração. Por que eu sei disso? Porque está ligado com a respiração. Porque a gente precisa desse aparelho para respirar melhor. E nós estamos num momento em que nós não respiramos bem. Não respirar nos adoece. Nós temos uma respiração curta, fatigosa. Essa palavra não sei se é em português agora já. Com fadiga. Tem uma fadiga nesse respirar, porque temos uma respiração muito curta. Uma respiração curta ativa os nossos sistemas, nossos neurotransmissores de alerta, deixando o corpo num estado constante de superatividade. Um estado de superatividade atrapalha as nossas escolhas. Escolhas de bem-estar, de alimentação, de relação. Por que a gente diz sempre, vamos respirar um pouquinho antes de lidar com o problema? Ou antes de tomar uma decisão. Ou antes de tomar uma decisão. Quando você está lá fazendo. Antes de evitar o problema ou de criar o problema. De criar um problema, é verdade. Porque senão a gente não cria soluções. A gente não cria diálogos saudáveis. E a gente precisa de diálogos saudáveis. E esse diálogo saudável é através do corpo. É através de uma relação harmoniosa com o corpo. Entendendo que eu não posso ter, não deveria nem querer soluções mágicas para um corpo que é complexo. Nós somos complexos, nós temos níveis de complexidade, o nosso emocional dialoga com o corpo físico, isso demonstra um grau de complexidade, de subjetividade, um grau relacional da vida. Se eu não percebo isto, se eu não tenho tempo para olhar e perceber que muitas vezes o caos que a gente possa estar a viver agora são muitos pequenos microcaos que se juntam gerando aquilo. Quando eu começo a olhar externamente e ir separando, olha, aqui eu já tenho 10 minutos para respirar, aqui eu começo a dialogar com essa dor, com esse tremor que está me acontecer. Você tá falando de algo muito, muito sensível que você trabalha com as pessoas. É sensível. E tem um tema muito sensível também que eu acho que pode estar ali associado ao seu trabalho. As pessoas, em termos de religião, têm alguma barreira por pensar que isso é contra a religião delas? Hoje eu não acho isso. Não. Hoje não, porque, e pontuo muito claramente, o meu trabalho não é... Calma, agora a prazer isso, calma. Respira, toma nessa longa, respira. Isso quer dizer que não é um trabalho espiritual, porque não é. Sim. Porém, é sempre espiritual. Olha. Porque aquilo que anima o corpo é o espírito. Se o espírito não existe... Não precisa ser religioso. Se o espírito não existe... Mas não é... Imagina, eu não chego aqui e faço uma oração em ti. Não existe isso. Essa oração eu faço por ti na minha casa, quando eu tô orando pelas pessoas. Eu não vou fazer uma oração em você. Não é isso. Então, é espiritual, mas não é religioso, é isso? Vai ser espiritual, porque pode dialogar com aquilo que anima o teu corpo. Espírito. Exato. Com coisas mais profundas e mais internas. Porque isso vem da clareza. Isso vem da clareza dos pensamentos. Isso vem de uma conexão com o corpo físico, com uma conexão com a intuição, por exemplo. Nós somos seres que intuímos. Sim. Nós sabemos reconhecer o perigo, nós sabemos reconhecer as coisas boas. Isso faz parte dessa nossa vivência. Quando eu estou mais sensível ao meu corpo, por exemplo, eu consigo reconhecer quando alguma coisa me fez mal. Eu consigo muito perceber isso. Quando eu tenho uma pequena dor no meu corpo, eu já consigo perceber de onde ela vem. Porque eu tenho um processo que vai se construindo ao longo dos anos de observação do meu corpo. De observação da dor, de observação do sofrimento, de observação da alegria, do reconhecimento. Então, eu consigo observar mais rápido isso. Percebi. E aí, obviamente, uma pessoa que é mais sensível, mais espiritual, ela consegue abrir
outras camadas do nosso corpo. Existe um corpo que é etéreo também. Tem o corpo físico, mas tem o corpo etéreo. Mas não é que ela chega aqui, oi, H, eu quero marcar uma sessão com você. Aí eu chego aqui e fazer uma oração. Não vou. Eu vou pedir para você respirar, para dialogar com a dor e dizer que eu estou aqui com você, guiando o seu processo. Você não está sozinho. Isso é o que eu digo para você. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Vão existir momentos, porque o teu corpo vai expressar. Imagina, tu tá deitadinho. O corpo reverbera. Imagina, eu consigo ver quando a tua pele arrepia. Eu consigo ver quando a tua musculatura contrai, porque eu tô ali presente. Não é que eu tô só manipulando as massas. Imagina, eu não tô só movimentando as minhas mãos. Eu não tô só apertando a tua musculatura. Eu estou observando uma resposta do teu sistema nervoso. Eu estou a observar quando o teu corpo prende, quando o teu corpo solta, quando a tua pele reage, quando a tua respiração fica curta. Muitas vezes, durante a sessão, imagine que eu estou em uma determinada parte a tocar uma determinada parte do teu corpo, por exemplo, a panturrilha. A panturrilha é uma musculatura muito importante para o corpo. Ela é o segundo coração, ela joga... Gêmeos. Os gêmeos, não é? É verdade, os gêmeos. Eu nunca até sei é diferente a panturrilha, os gêmeos, mas panturrilha existe, na língua portuguesa daqui. Existe? É o quê? Existe, Eu não sei panturrilha. o que... Não, existe. Mas não é é a panturrilha mesmo. Chama gêmeos, Mas gêmeos. Mas o panturrilha gêmeos é o quê? existe. Mais... Eu acho que é mais coloquial, é mais, não sei se coloquial, é mais simples, né? Mais sim, cotidiano. mas do dia a dia, Gêmeos, verdade, eu acho. verdade. Não acho que a Eu palavra aprendi isso no futebol, foi gêmeos. Aqui também dizem, os meus gêmeos doem. E essa musculatura é muito importante, porque ela joga o sangue para cima, ela bombeia, ela faz a linfa voltar. Então, o coração bombeia para baixo, mas ela tá ajudando a bombear ali para cima, botar essa circulação para funcionar. Logo, sente muita dor, sente muito desconforto, E imagine, tem uma hora que eu vou tocar, por mais que seja superficial, o corpo faz assim. Ou seja, esses gêmeos, ele contrai, muitas vezes quase como uma cãibra. Tu vê a musculatura fazer isso. E naquela hora, o que eu vou fazer? Eu vou lá e cutuco? Eu vou lá e... Não! Eu vou lá e... Vamos respirar um pouquinho? Respira comigo. Inspira profundo e solta bem devagar. Porque mais do que inspirar, o pulo está no exalar. A exalação deve ser longa. Por exemplo, quando eu tenho pacientes que tratam ansiedade, que tratam processos... aos poucos, o meu trabalho vai se voltando para esse lugar também, né? Do trauma, da ansiedade, da depressão, porque também dialoga com o meu próprio processo particular. Cada profissional também dialoga com o seu processo. A gente trabalha numa linha porque viveu isso também. Traz também da tua história. Sim. Então, muitas vezes eu digo, vamos respirar, soltar, lembra que eu estou aqui. Muitas vezes a sessão, imagina que a sessão tem 80 minutos. Ela pode não ir até os 80 minutos. Porque imagina que no meio eu tenho um paciente que está tendo uma crise de ansiedade naquele momento. O que eu, como profissional, vou fazer? Sentá-lo, botar em postura ereta, tocar no corpo dele, respirar junto com ele. Porque o meu corpo regula o teu corpo. Imagina uma pessoa numa crise de ansiedade. O que eu posso fazer por aquela pessoa no estado de crise? Porque isso é muito comum dentro dos lares. Dentro das relações, dos casamentos, é muito comum o adoecimento de uma das partes. O que tu pode fazer para ajudar aquela pessoa naquele momento de crise? Ajudar a regular através do teu corpo, o corpo dela. Porque se tu tá calmo, se a tua respiração tá consciente... Para mim isso está sendo uma aprendizagem, que eu já tive situações e não soube... O que lidar. Porque se Fiquei você perdido, não está habituado, literalmente. Quem tem uma crise de pânico ou um ataque de ansiedade, as reações podem ser muito fortes, porque é o corpo descarregando. Sim. A pessoa pode pensar que está morrendo naquele momento, porque ela tem um coração, porque ela tem pressão. A pressão física é forte, muscular é forte, teu corpo pesa, tu entra em crise, os pensamentos não vão, é físico. Teu coração, o choro, a voz, tu tá caindo. Eu acho que existe ainda uma cultura de que é meramente... Desculpa, vou parar aqui um minuto. Vamos conferir os telemóveis, se estão a funcionar.
Estão a gravar. Então, Nossa, 50 minutos. esse já é um já vou podcast. entrar- Se já fosse vou você, eu entrar- usava esse. Já vamos entrar aqui para finalizar. Eu usaria esse. Eu vou falar um tema aqui, uma coisa polêmica, mas é importante. É importante. E aí a gente Fala. entra aí e faz a finalização. Fala. Olha, eu tenho a impressão, quando você fala tudo isso, eu percebo hoje a importância, mas quando eu olho o contexto geral, eu posso estar equivocado, mas parece que as pessoas pensam que é frescura. É aquele receio, não é? De... Ou é um medo que a pessoa tem de lidar de confrontar essa realidade? Eu acho que é muito mais esse lugar. Eu acho que também... Agora não, hein? Eu acho que até já fizemos essa conversa de bastidor anteriormente. Sim. A gente não pode separar da cultura. Não tem como separar da cultura. Acho que tem uma questão geracional também ali muito forte. E que as próximas gerações também vão ter as questões delas, né? Sim. Mas eu acho que a gente vê muito mais como frescura porque nós crescemos, fomos educados numa... vou usar essa palavra, me desculpem se ela for muito forte, mas é ela que me vem agora, em domar os nossos corpos. Nós domamos. É como se nós tivéssemos que encaixar. E encaixar também o nosso sentir. Quando eu falo de corpo, não só o corpo físico, também o corpo emocional. Teve uma... Esse domar, quando você me fala, eu leio como ignorar. Eu leio como ignorar. Exato, porque é um não diálogo. Teus pais ensinaram a... Deixe disso que está besteira. Ou isto é uma futilidade. Pra que você vai cuidar disso que isto é fútil? Eu lembro quando eu fiz terapia a primeira vez. E a minha mãe virou pra mim e disse assim, mas tu tá a ficar doida? A primeira coisa que pensa, mas olha, pior que até hoje existe essa coisa ideia. pouco empática. Você hoje, recebeu do seio familiar. Olha só, e olha que é uma coisa que acontece até hoje. Mas tanto. A pessoa, tipo, quando se fala que vai em psicólogo, existe aquela... Talvez você tá ligado a esse mundo e consegue perceber de forma mais clara, mas... No geral, existe o pensamento de quem vai ao psicólogo, ou sei lá, vai ao psiquiatra, ou faz alguma sessão terapêutica, é porque, primeiro, tá com um problema muito sério. Muito sério que tá... Ou tá doida. Ou tá doida. Ela é da cuca, como diz. Tá maluca, é verdade. Eu fiz terapia a primeira vez, eu tinha 20... E você tava doida? Nem tava doida, tava ótima. Tava ótima. Mas assim, é engraçado. Inclusive, eu lembro, eu partilhava muito nas redes as minhas idas à terapia e eu recebia uma resposta muito positiva das pessoas. Dizem assim, é tão bom quando eu vejo os teus stories indo na terapia, porque eu te vejo tão leve, tu fala indo pra terapia e isso. Gente, porque a terapia e pensar não só... Pode chegar na dor, hein? O importante é que você chegue. Se é na dor, se é na... Chegue, de um jeito ou de outro, chegue. Uma vez que você chegou ali, que você tenha conseguido dialogar melhor e solucionado as questões, mantenha-se. Porque você precisa ter aquele tempo também para refletir outras coisas. Porque senão voltam a somatizar. Quando tu tá naquele processo, é que nem o corpo. Mesma coisa. Quando tu sara... Se tu deixa pra lá, sarei, tô ótima, vou continuar, maravilhosa. Aquilo volta, porque a vida tá a acontecer. Ok, agora tu tá mais forte, consegue lidar melhor, mas talvez a longo prazo, nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Então a gente cria repertório, cria presença, intimidade, mas isso não é um lugar seguro. O yoga, nesses 7 anos de prática, né, não só como professora, mas também como prática, aliás, como praticante já tenho quase 10, o que o yoga me ensinou, e é a maior lição de todas, é entender a impermanência. A impermanência existe. A impermanência é a coisa que mais existe. Até nós somos impermanentes. Eu estou aqui agora, mas daqui a 5 minutos você não está. É impermanente. Você não está, você pode não estar por estar em outro, pode ter, sei lá, mudado de lugar, de emprego, mudado de estado civil, de tudo, ou de existência, de morrer, né? De morrer e não estar aqui. A gente não pensa sobre isso, mas é a última coisa. A vida é que faz todas as outras acontecerem. O trabalho, a família, o amor. É a vida, é a existência. Se tu não nutre e não cuida dessa existência,
com essa sensibilidade, desculpe, mas é que nem... Vou voltar à frescura. Sim. Quando tu diz que é uma frescura e tu procura, porque quem diz que é frescura não é que parou de procurar ajuda, atenção. Ela só busca o escape em outras coisas. E às vezes podem ser, por exemplo, vou dar um exemplo, isso não são críticas. Não são críticas. Porque eu não sou exatamente a pessoa que critica as outras. Eu acho que cada um está fazendo a sua própria jornada. Eu estou aqui, para mim, o meu desejo é te expor as coisas. E se eu puder te ajudar, eu fico ainda mais feliz com isso. Mas cada um escolhe. As escolhas são suas, única e exclusivamente suas. Olha o que eu posso fazer. Nada. É tua. Mas, por exemplo, quando a gente pensa... Agora eu me perdi. O que eu dizia? Isso acontece com frequência. O mote. Você ia falar da frescura. Quando você fala da frescura. Pronto. Dos vícios que tu trouxe. Ela procura válvulas de escape em outras coisas. Seja no álcool, seja... Eu não vou nem aprofundar dentro só do álcool, de outros tipos de drogas, não é isto. Mas ela pode procurar isso em várias coisas. Nos prazeres em geral. Nos prazeres, numa religião. Sim. Porque são os excessos. Ela vai procurar em algum lugar. Dependendo do perfil, cada pessoa vai procurar em algum lugar. E a questão não é buscar uma salvação. Até mesmo nas relações. A gente também busca nas relações isso. Né? Nas amizades que às vezes não te fazem bem ou que te puxam para baixo, ou nas relações amorosas que te adoecem. Quantas relações amorosas não nos adoecem? E elas nos adoecem porque nós fomos deixados levar por necessidades que deveriam ter sido olhadas com mais clareza. Só que assim, também a vida está acontecendo. Essa é a oportunidade. E a gente está aprendendo com essa jornada, né? Esse momento é a oportunidade. É o que pessoas com outros perfis também estão a doar para o mundo. É oferecer também escolhas. É mostrar que, ok, eu estou nesse padrão, eu espero que agora, se for o seu caso, que eu não sei, mas tipo assim, talvez eu esteja nesse padrão. E isso não é um determinante, não vai ser sempre assim. Eu posso ir modificando nessas escolhas, pequenas escolhas diárias. Nosso cérebro também pensa em grandes coisas. É um mapeamento do corpo. Imagina que nós estamos basicamente viciados em dopamina barata. Isso no telemóvel, isso nas relações. E aí... Mas isso dialoga com o nosso interior. Isso dialoga com o nosso percurso. Isso dialoga com os nossos medos. Isso dialoga com a nossa vivência. Mas nós achamos que devemos separar. Percebe? Consegue perceber que está tudo exatamente conectado? Se está tudo conectado... O que nós, dentro da terapia, dentro desse autoconhecimento, desse cuidado, desse autocuidado, quer seja na psiquiatria, psicologia, dentro do corpo, da psicanálise, dentro do processo corporal, geral, é uma forma de cuidar e também de perceber, de ter uma ferramenta para perceber quando está indo por um caminho que pode nos adoecer. É isso? Perfeito. Porque assim, os caminhos vão acontecer. As coisas quer ser uma relação que vai te levar, uma relação trabalhista também. Uma relação trabalhista. Um empreendimento que você falou que esse empreendimento não está valendo, não está compensando, como diz outro, não compensa. São muitos diálogos que nos afetam. Sim. E a base é a presença. E a gente vai sair ileso disso? Não. Essa história? Não? Ninguém vai sair Como ileso. Assim? Ninguém sai ileso de nada. Mas o processo de significar e de adoecimento do corpo passa também por essa clareza. O que eu vou deixar adoecer? O que eu vou deixar envenenar o meu corpo? Nós temos mais clareza da escolha. Clareza da escolha. Se eu sei que aquele trabalho, imagine, isto não é, estou dizendo, largue seu trabalho, não é isto. Sim. Se eu sei que aquele trabalho me adoece, eu estou constantemente infeliz, começo a ter crises, eu começo a ter o coração a palpitar, eu começo a não dormir direito, eu começo a acordar com o meu primeiro pensamento ser o trabalho, eu começo a não conseguir relacionar, eu começo a ter crises nervosas. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pensar e vou identificar. Identifiquei esse trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou buscar caminhos para encontrar novos percursos. Eu não preciso abandonar aquele trabalho naquele exato momento, mas eu posso cortar algumas relações, ou posso, em vez de cortar, conversar
adultamente Deixa eu... com as coisas. Às vezes é preciso confrontar, né? Confrontar Quantas de uma vezes forma não é adulta, adulta, ser honesto e o com a pessoa, confronto isso é não verdade. faz mal. Não faz mal, é O verdade. confronto É que é nós positivo. aceitamos de forma confortável as pessoas nos deixar Porque desconfortáveis. na nossa cabeça, ou a gente briga ou a gente fica calado. Ou é 8 Não ou é tem a 80. possibilidade de olhar no olho e resolver com pessoas adultas. Não tem um diálogo de... Isso se baseia também muito... Mas primeiro você se defende, primeiro você se respeita, primeiro você se defende, não é? Passa também por esse lugar. Quando eu penso um diálogo equilibrado, eu não preciso que você concorde comigo. Sim. Eu não preciso disso. Eu preciso é que os discursos possam dialogar ali dentro, que O eu fato de compreenda. você poder dialogar o fato de você dialogar já é uma coisa, já é algo que você tira de dentro de você. Exato. Aí imagina, se eu percebi. diálogo, imagina que nós estamos numa relação de trabalho, né? E nessa relação, imagina que tu é meu superior. E tu sendo meu superior, eu tô guardando muitas coisas. Muitas coisas. Porque eu tenho a ideia de que tu é meu superior. Tu tá acima de mim. Eu dependo de você. Você tem sempre E aquilo ali vai se guardando. ouvir calada, digamos E eu assim. vou guardando. Eu vou Vai ouvindo guardando. calada, Eu vai vou ouvindo guardando. calada. Tá a hora que ele explode. Ok. Vamos pensar num outro cenário. Um outro cenário. Tu é meu superior. Eu tenho todas essas questões, porque meu trabalho depende de... Mas eu optei... A primeira escolha que eu fiz foi... Vou conversar com o Eduardo e vou tentar abrir um diálogo. Sim. É o primeiro passo. Esse diálogo pode correr bem, pode não correr bem. Ok. Mas a partir dali, eu começo a entender melhor. Primeiro você como pessoa, até para dizer, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com ele. Percebi. Isso é um problema dele. O que eu tô sofrendo se o problema é dele? Vou fazer agora uma coisa. Nós sofremos Se por causa do problema ridículo dele. é ele, Nós, pra que eu vou trazer isso pra mim? quer dizer, nós já temos tantos, entre aspas, problemas, e ainda Exato. pegamos o problema das outras pessoas, é isso? Imagina. Mas aí Agora, imagina o outro cenário que deixa foi eu te- positivo. O diálogo Sim. fluiu bem. O diálogo foi bem, Aí as tu viu coisas assim, foram bem resolvidas. Eduardo não era um bicho de sete cabeças. Não era uma coisa tão fechada como eu imaginava. Pode ser uma pessoa difícil, tem temperamentos e temperamentos, não é isto. Mas eu consegui encontrar um diálogo ali. E se aquilo não existe Uma também... forma de se respeitar, de se relacionar. Exato, porque forma de tem que respeitar. ser assim. Nós perdemos a linha do respeito, nós perdemos a linha da comunidade, dessa comunicação não agressiva, percebe? Isso é importante. Então passa também por esse lugar. E aí imagina que, ok, eu percebi que essa pessoa é um escrota mesmo, ridículo, blá, 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 blá. Por mais que eu entenda o lado dela, porque entender o lado da pessoa não significa justificá-la, mas Claro. entendi isso, aquilo. O que eu vou fazer agora? Minha próxima escolha é entender que caminhar ao seu lado não faz bem pra mim. faz bem. E eu Às tenho vezes todo o direito é aquela- do mundo de ressignificar minha rota. Aquela história, né? Às vezes você não muda o ambiente, às vezes a melhor coisa é você mudar de ambiente. Mudar de ambiente. E ali Olha- passa por as suas escolhas, ressignificar novas escolhas, novo trabalho, novos hobbies, novas coisas que lhe faz bem, novas conexões com seu corpo. Vem à minha memória uma experiência de trabalho que eu tive, e foi uma experiência terrível, em que eu sentia todo dia de manhã, quando eu ia trabalhar, eu sentia ânsia de vômito. Meu Deus. Todo dia antes de trabalhar eu sentia ânsia de vômito. É que assim, foi uma experiência tão ruim que assim, no causava final das mal. contas, me causava mal. Depois daquela experiência trabalhista, eu nunca mais trabalhei para outrem. Trabalhei por conta própria. E trabalhei empreender, digamos assim, e foi talvez nesse ponto, nessa história toda, nessa loucura toda, foi a última vez que eu falei, caramba, eu vou ser subjugado a uma situação dessa, ou eu vou ter coragem de lidar com aquilo que eu quero fazer. E assim, lidar é dialogar também com esses outros pesos, não é? Sim, É sim. perceber isto. Não é que o caminho é seguro, mas é seguro porque dialoga com o teu corpo. Tu tá até pronto, não é pronto num constante, hein? A gente está a falar de tempo, a gente não está a falar de certezas absolutas, a gente está a falar de processo, a gente está a falar de cognição, a gente está a falar de mente, a gente está a falar de emocional. Então, nada disso são estruturas fechadas, são estruturas abertas, né? Múltiplas, plurais, somos plurais. Isso não significa que o teu empreender não lidou com desafios até maiores.
Imagina, gerir, lidar com o estresse, lidar com a rotina da casa, lidar com o companheiro, companheira, gerir esse emocional, pressão. Não que isso não vai reverberar dentro do teu corpo, vai reverberar. Tem uma crença que já vai logo para baixo, que você, quando trabalha por conta própria, trabalha menos. Como diz, né? Entendeu? Tem até aquele meme, né, daquele Eduardo Stablish, que ele fica rindo, porque, tipo, tentando segurar o riso, porque a verdade é assim. Mas tem outras. Assim, no final das contas, mesmo passando por essas histórias todas, por todos esses desafios, esses problemas, esses tratamentos que precisamos fazer, esses sinais que devemos estar atentos, pode surgir alguma coisa boa nesse sentido, de você perceber que aquele caminho você não quer ir mais por ele. Super. Tive uma relação tóxica, não quero ir mais por ele. Tive o trabalho não quero ir mais por ele caminho. É isso? Excelente! Porque quem aqui veio... nós vivemos disso, é de boas perguntas. Quem de modéstia também, como diz. O escuro, mas olha, vamos parar com isso. Até esse discurso da modéstia. Parece que a gente tem que aceitar ser menos. Eu tenho um mantra, Eduardo, eu tenho um mantra. Eu tenho um mantra. Que o meu brilho não apague o brilho de ninguém. Que o meu brilho não apague o brilho de ninguém. Que o meu brilho brilhe também com de outras pessoas, porque isso acaba também essa questão do medo de dizer o que sabe, de mostrar teu potencial, ou de querer se diminuir para poder não aparecer tanto. A nossa cultura também ensinou isso, que nós temos que ser menos para estar ali, para ser despercebido. Sendo que tu mostrar o teu brilho não apaga o brilho do outro, nem tira o brilho do outro. O brilho de ambos se acende. E eu falo isso porque durante muito tempo eu sou muito segura nas coisas que eu falo. Eu sou muito... E assim, essa segurança não significa que ela é inabalável. Pode ser que daqui a pouco eu aprenda uma coisa nova e aquilo mudou. E eu vou dizer, olha, antes eu falava assim, 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 acreditava naquilo. Hoje eu tenho mais clareza e aquilo mudou. Mas isso não tirou de mim a segurança do falar, do existir, da firmeza dos pensamentos, ou dessa modéstia de que é bom saber que é bom dizer que é bom. Oxe, que coisa chata. Oh, que coisa chata. Assim. Boas perguntas. É sobre isso mesmo. É isso. E assim, então, não apaga. Tipo, as dores que a gente tem no dia a dia, quer seja por uma falha nossa, e na maioria das vezes porque nós deixamos, nós ignoramos. Não sei se é uma falha, não gosto de ter falhas. Eu sou muito generosa comigo. Você é muito generosa? Eu sou muito generosa. Falo muito sobre autocompaixão. Porque quem vive o escuro sai dali muito mais forte. Quem viu a dor... E você não vai para aquele caminho mais? Ou você tem uma casca para lidar melhor com aquilo? Você tem uma casca para lidar? Não é uma casca, não? Não é uma casca. Não é uma casca. Eu falo casca, então eu quero... Porque você quer se proteger, são armaduras. Dentro do vocabulário somático, essa armadura, essa casca é uma couraça que me protege. Uma couraça? Se ela me protege, eu perco a sensibilidade, eu perco a minha relação comigo próprio e com o outro, porque eu estou num estado de proteção. É tipo uma vivência. Mais adequado. Mas é verdade, tem coisas que a gente vai falando, é verdade. É verdade. O nosso diálogo, a oralidade, as palavras, o linguismo, cheguei à palavra, eu vou pensando junto, hein? O linguismo. Tem que botar no Google Tradutor. O linguismo, né? A linguística, ela passa também por isso. A gente está constantemente falando palavras que reforçam isto. E a gente não percebe, nós mesmos estamos criando, alguns entraves, algumas barreiras para nós mesmos com essas palavras. Caramba. Aquela história da palavra tem poder, é isso? Claro. Perfeito. No começo a palavra era o verbo. Agora fui bíblica. Foi bíblica, no começo a palavra era o verbo. Então, a palavra também tem o seu poder, sim. E a gente tem, por exemplo, a gente fala de racismo linguístico. Então, tudo isso está perpetuando na cultura, na história, dentro do nosso corpo, na nossa mente, essas estruturas. Então, não é se proteger, é perder o medo do desconhecido. É perder, não o medo total, porque o medo nos protege, né? O medo, quando ele é incapacitador, quando ele te prende a ponto de tu não conseguir reagir e a te levar a outros lugares, aí sim é doentio.
ali sim faz mal, ali sim é realmente pesado. Mas o medo é proteção. Se eu tenho medo, mas ainda assim eu vou com medo mesmo, porque eu sei que, ok, aquilo pode... Claro que há situações, né? É difícil trazer esses discursos assim soltos, tá? Não podemos generalizar, É porque claro, é somos humanos, difícil. né? Porque, Somos por exemplo, se humanos. tu viver uma situação, falando agora de relação, pra gente concluir esse momento, se tu viver um relacionamento tóxico, por exemplo, mulheres passam muito por isso, a gente sai daquela relação já com algumas coisas físicas muito claras, algumas coisas corporais muito claras. É o jeito que o outro fala, é como ele se coloca, é como o meu corpo reage, são as dependências que o meu corpo traz. É corpo. Relacionamentos tóxicos dialoga com o corpo, Adoece dialoga o com as corpo, feridas emocionais. Mais do que eu também. isso, o senso de proteção. Muitas Sim. mulheres vivem relacionamentos tóxicos porque aquele homem chegou primeiro como um protetor. Faltou em casa o pai, por exemplo, a mãe, a relação foi difícil em um dos lados. E aquela figura masculina, quando se apresenta, não é que ele se apresenta sempre como um escroto. Não, ele se apresenta como gentileza. Ele te abraça, ele te acolhe. Vou dar até um exemplo muito real. Ele pode te colocar para dormir. Isso é físico. Imagina que ele tá ali, imagina que ele vai trabalhar. Imagina um exemplo. Sim. Só que antes ele passa na tua casa para te desejar boa noite, te colocar na cama. Nosso emocional, gente, é muito sensível. Ele dialoga muito com a nossa criança interior. Ela se mantém presa muitas vezes porque anteriormente aquilo ali é a necessidade do cuidado, do olhar do outro, do amor, do toque. E se em algum momento aquele companheiro ofereceu aquilo, se mantém a longo prazo. Avançando a longo prazo, aí a gente vai ter as questões financeiras, não é? A questão da cultura, tudo é da cultura, mas as questões financeiras do trabalho, homens ganham mais, ainda sustentam a casa em muitos cenários, não todos, porque Então, a a gente já... questão da dependência, Só que, por né? exemplo, quando a gente tem mulheres que são bem-sucedidas e ainda assim vivem em relacionamentos abusivos, porque dialoga com o emocional, dialoga com o corpo físico e emocional juntos. Não é só a questão financeira em si, né? Sim, percebe? É o emocional. Então é sempre corpo. É o emocional, mas é o emocional corporal também. Ok. Não é separado. É as duas coisas. Talvez as mulheres que estejam a ouvir isso consigam, inclusive, ter até mais percepção. Porque homens também vivem relações abusivas, mas um índice muito menor por uma questão simples do patriarcado. Então, abarca esse lugar também, né? Mas pronto, passa ali. Então, tem essa dependência desse corpo, não é? Desse corpo emocional, desse movimento. Então, passa ali também nesse lugar. Então, não é uma falha ter vivido aquilo. Não é um problema passar por aquilo. Porque nós somos humanos, nós somos vulneráveis. Aquela criança que poderia ter tido uma educação mais acolhente, mais próxima, mais dialogal, muitas vezes apanhava, muitas vezes não tinha espaço, era silenciada. Eu não posso culpar aquela pessoa Aquela porque criança interior dele cresceu, mas assim, o emocional dela continua com aquela ferida porque aberta. os valores ficaram, o afeto, o amor, as feridas, os Sim. valores ficaram E misturados, trocados. aí, voltando àquela pergunta que eu fiz, é exatamente isso. Uma pessoa que passa por um relacionamento Ela tóxico, não quer é seja culpada. trabalhista, Sim. ou quer seja Emocional, afetivo, né? afetivo, de amizade, essas coisas quantas, todas. sim. Quando ela sai disso, ela talvez o que pode surgir de bom disso aí tudo, talvez um autoconhecimento para ela e também a certeza de que não vai Você aceitar sempre menos sai. não vai, pelo menos Vou ou pelo falar, menos vou alguns, falar com sim. experiência própria. Sim. Não, que você pode cair de novo, você também pode cair Pode de novo. cair. Claro. Se pensar que não pode cair é perigoso, Porque é isso? assim, se você não nutrir, é quase como Percebo. você ficou saudável e aí, Tipo assim, agora tô bom, caiu tô de novo. curado. Por isso que é contínuo e a gente não gosta de coisas de continuidade, a gente não gosta de dialogar com o tempo, a gente não gosta de Nós estamos sempre na imediatistas. vulnerabilidade. Nós somos Estamos sempre. imediatistas, nós queremos coisas para ontem. E às vezes faz parte do processo também sentir, dar tempo para significar, fazer os lutos que precisam ser feitos, reconhecer o seu valor, reconhecer a sua dor, não olhar para você e pensar, gente, que otária que eu fui. Ou, ai meu Deus, que falhado, ai que isto, fui eu que me meti ali. E não é assim, não é assim. E assim, tudo bem pensar nisso. Respira um pouquinho, respira um pouquinho. Se isso fizer parte do processo, e né? traz um valor pra ti. De você trazer o seu valor. Traz
mais autocompaixão. Mais do que falar a palavra valor, Autocompaixão? autocompaixão. A autocompaixão reconhece o teu processo. A autocompaixão reconhece o teu percurso e valora o teu percurso como sujeito. Sim. Valora o teu percurso como sujeito. A autocompaixão reconhece que no final do dia, imagine fazer esse movimento, eu faço isso no final do dia, de parar e olhar, mesmo nos dias que eu senti que não é todo dia que foi a 100%, não é todo dia que eu me senti bem, não é todo dia que a minha vulnerabilidade não saiu. Eu tenho um trabalho sensível, eu dialogo com isso constantemente. E às vezes eu termino o dia achando que eu não fiz nada que prestasse. Não fiz nada, foi um dia improdutivo. Quando isso acontece, eu já sei que é um padrão que vai querer repetir, porque é uma sociedade de performance. Isso também imprime, tatua no meu corpo. Também. O que eu vou fazer é criar o espaço para soltar. E aí o que eu faço? Eu vou lá, me sento, respiro um bocadinho, porque eu gosto de respirar. Faço um movimento dentro do meu corpo respirando, eu sinto ele soltando, fazendo solta, move. E estou ali e eu vou examinar o que eu fiz. Depois que eu soltei o peso do corpo, o peso mental, o peso físico, né? Expandi, movimentei, respirei, sem me oferecer julgamento, sem dizer, tô me sentindo de merda. Não vou dizer isto. Eu até sei isto, mas que me interessa, eu não vou dizer isso. Eu vou só criar espaço para sentir o meu corpo sem oferecer julgamentos. Porque quando eu digo que estou de merda, eu já estou oferecendo um julgamento ao meu próprio corpo. Eu não vou fazer isso. Não. Eu vou só parar. Percebi. Movimentar, o movimento precisa existir, a musculatura precisa oxigenar os ossos, os nervos, a mente, as sinapses, o cérebro, é físico, tudo é físico, a estrutura, nada é imaterial. Você acha que em algum momento as empresas, As empresas fazem isso. Por que eu falo? Eu sei que eu já trabalhei numa empresa que tinha um ambiente interno muito bom, inclusive. Boa. Tinha um programa chamado Bom Dia, e nós fazíamos assim, sempre uma palestra sobre um tema relevante, tinha lá um momento de exercício físico, essas coisas todas, e foi uma experiência maravilhosa que eu tive. As empresas hoje em dia, elas se voltam mais ao bem-estar do trabalhador, porque elas também percebem, elas querem faturar, mas um trabalhador nós somos humanos, doente, somos máquinas, né? Um trabalhador doente, insatisfeito, com um corpo que sofre. Mas você acha que isso vai se tornar cada dia mais real até para os pequenos negócios? Todos, absolutamente tudo. Nós passamos mais tempo nas empresas. Por que eu falo empresa? Porque nós passamos mais tempo nas empresas, mesmo trabalhando por conta própria, do que propriamente em casa, com as pessoas que nós amamos. As empresas já destinam verbas para esse movimento, para esse processo de saúde e integração. E assim, a gente tem muitas empresas. E é inteligente da parte, pensando assim, é inteligente da parte da empresa, é inteligente da parte da pessoa, porque ela vai se curando e também... E eu acredito que as empresas fazendo isso, as empresas têm um papel, a gente fala muito de empreendedorismo aqui, né? Sim. Mas, por exemplo, meu marido trabalha numa empresa. Então, a vida do trabalhador formal também, eu ainda percebo isso. Não só de empreendedorismo, vive a minha casa. Sim. E pensando nisso, eu percebo, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já tem já algumas empresas, né, mais modernas. Também aqui na Europa, ali, Dinamarca, a gente já tem mais empresas assim. E no Brasil também. Então, já temos empresas que destinam verbas e profissionais que são da minha área. Sim. Terapeutas, professores de yoga, para levar para o ambiente de trabalho. O que para mim é altamente positivo. Por quê? Uma empresa atinge uma grande massa. Ela vai oferecer esses momentos dentro do momento laboral. Você já pensou? Ou seja, criou espaço. Você já pensou que a empresa, às vezes, ela chega num lugar que talvez nem a religião chega? Porque na empresa você vai ter pessoas de todas as classes sociais, você vai ter pessoas, às vezes, de nacionalidades diferentes, de questões raciais diferentes, Sim. de países diferentes. A empresa deveria ser laica. De países diferentes, de regiões diferentes de um país, sim, ou de áreas de conhecimento acadêmica, profissional diferente. E essa empresa comunica que talvez o único lugar no mundo que se comunica com todos esses públicos. Sim. A empresa é esse lugar, é esse território.
Caramba! É esse território. E se a empresa ela já começa a adotar medidas que valorizem o bem-estar dos seus trabalhadores, elas estão ainda mais à frente. E a gente tem empresas assim aqui em Portugal, por exemplo. Olha, E eu fico muito feliz. A empresa do meu marido é uma dessas. E assim, Olha. gente, eu posso apontar também vários defeitos, atenção. Mas eu posso dizer tranquilamente, é uma empresa que pensa muito no bem-estar dos colaboradores. sim. Nós conversávamos recentemente sobre isso, inclusive. Pensa muito no bem-estar dos colaboradores. E não é só ela, atenção. Só que, obviamente, as empresas de maiores massas, ele trabalha numa empresa, um determinado tipo de empresa, obviamente. Ok. Isso é chegado muito mais a outros tipos de empresas, por exemplo, tecnologias, bancos, que são Multinacionais em geral multinacionais em geral, Sim. é o caso. Sim. Ele trabalha numa multinacional. Sim. Então, dialoga de maneira diferente. Agora, infelizmente, as empresas de massa... Na Europa a gente já tem até uma modificação disso, mas se a gente fosse pensar em empresas de massa no mundo, infelizmente ainda é muito Ainda precário. tá. Sim. A gente tem um processo de adoecimento e não de saúde do trabalhador. Sim. Olha aqui. Eu tenho certeza absoluta que o nosso público teve algo parecido com o que eu tive. Tipo, uma terapia, eu nem precisei pagar. Eu nem precisei pagar. Eu já falei com ela, não paguei, mas paguei indiretamente, porque eu já falei com ela que eu vou contratar o serviço da Yaya. Por quê? É algo muito importante e que às vezes nós não nos atentamos. A comunicação, por exemplo, é algo que eu sei que você pode me ajudar. E pedir ajuda é um ato de inteligência. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Pedir ajuda é um ato de inteligência. Lindíssimo. Nós pedimos ajuda às pessoas que podem nos ajudar no âmbito profissional. Nós pedimos ajuda às pessoas que podem nos ajudar no âmbito da amizade e no âmbito em geral, até no âmbito profissional. Estamos nos capacitando, sendo capacitados, ajudando e sendo ajudados. E eu quero agradecer a Yaya Obrigada. por essa oportunidade, essa rica oportunidade. Eu que agradeço. Parabenizar por esse espaço maravilhoso. Fica na Rua de Cedo Feita, Sim. 187, é a terceira? 187. Estamos mesmo no centro do Porto. Aqui é meu estúdio. Vocês são muito, muito bem-vindos já a conhecer. Nesse momento eu trabalho somente com o público feminino, mas daqui a pouco vamos ter coisas voltadas também para o público masculino, para encontrar também a sua voz no seu próprio corpo. Acredito que os homens também precisam muito desse diálogo sensível com o corpo, é fundamental. E espero que vocês tenham gostado. Eu vim aqui só numa conversa descompromissada. Descompromissada. Sim, sim. E obrigada, Eduardo, Isso. pela oportunidade. Foi muito bom falar sobre temas tão sensíveis, importantes, de uma maneira assim, leve, solta e, como eu gosto, conectando com várias coisas, porque nada é separado, então a gente abre esse leque e traz um bocadinho de informação e de pausa para as pessoas. Perfeito. Olha, no rascunho na área, fechando. Obrigada. Eu que agradeço.